Bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Já venho agradecer a Deus por essa oportunidade, tá trazendo a palavra aqui mais uma vez, aleluia, que posso falar com vidas aí, aleluia, falar conosco, né? Falar comigo também, que meu ouvido está mais próximo da minha boca, então a palavra vem diretamente, primeiramente para mim, né? Então já venho tomar posse dessa palavra e que venha falar com todos vocês aí. Quero estar trazendo a palavra, se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, seu versículo 14, Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então a palavra vem nos dizer aqui que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então eu quero te dizer que tem muita diferença, né? Para quem é escolhido de Deus, né? Como a palavra vem dizendo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluias, né? Quero te dizer que tem diferença a pessoa que é escolhida de Deus e a pessoa, aleluias, que é ungida de Deus. Tá entendendo? Tem muita diferença. Vou dar uns exemplos aqui que, aleluias, um homem, aonde ele era um homem ungido de Deus, mas não era um escolhido de Deus. Aleluias. Mas era ungido. A própria Bíblia diz que Deus diz que esse homem era ungido de Deus. Esse homem ele reinava, né, sobre o país, né, de Israel, chamado Saul, rei Saul. Ele era ungido de Deus. A Bíblia fala que Deus chama ele de ungido de Deus. Mas só que não é escolhido de Deus. Aleluias. E já tem um homem que é ungido de Deus e é escolhido de Deus. Que foi, né, que substituiu ali o rei Saul, chamado Davi. O rei Davi era ungido de Deus, além de ser ungido de Deus, era escolhido de Deus. Então eu creio que, como a Bíblia diz que quando vier o tempo da tribulação, quando vier o tempo da tribulação, vai o quê? Vai aparecer o anticristo, né? O anticristo, o falso profeta, que, se for possível, ele vai enganar com o falso evangelho, até mesmo, se for possível, os escolhidos de Deus. Por isso que Deus fala que ele vai buscar a tua igreja, né? Vai vir buscar a tua igreja para não perder os seus escolhidos. Tá entendendo? Então os escolhidos são aqueles que vão ser salvos. Então tem diferença. Aleluias, né? Quem é escolhido de Deus e quem é ungido. Então não é porque só a pessoa ela é ungida de Deus que ela vai ser salva, não. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E a própria Bíblia diz que chegará no dia do juízo final, no dia do julgamento final, que Jesus vai estar ali julgando, né, separando pela esquerda os bodes e às direitas as ovelhas. E muitos vão dizer, aleluia, mas Senhor, eu não profetizei em seu nome? Eu não preguei teu evangelho? Eu não curei os enfermos em teu nome? Aí Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então não basta a pessoa ser ungida. Por quê? Porque muitas das vezes nós nascemos já com dons, né? Com unção na nossa vida, desde o ventre da nossa mãe. Então quando nós nascemos, quando Deus ele tem um plano para a nossa vida, nós já nascemos com dons, né? Com a unção de Deus. Mas nós temos que o quê? Zelar desses dons, dessa unção e perseverar até o fim para ser salvo, para ser um escolhido de Deus. Então tem diferença de um escolhido de Deus e ungido, ou somente ungido. Saul foi o quê? Ungido a Deus. Mas só que não foi escolhido, ele próprio se matou, perdeu a salvação. Tá entendendo? Então não basta apenas a pessoa profetizar, falar em línguas, curar, muitas das vezes ia andar em pecado, na desobediência. Saul ele era o quê? Ungido, mas andava na desobediência, andava em pecado. Chegou o momento da vida dele que ele entrou num estado de apostasia, não creu mais em Deus, que Deus não falava mais com ele em visões, nem por profeta, nem por sonhos, que ele passou o quê? Com tanta incredulidade, apostasia no coração dele, que ele foi consultar até a feiticeira. Tá entendendo? Devido o que? A desobediência, o pecado, a Bíblia diz nesse livro de Salmos que um abismo chama o quê? Um outro abismo. Aleluia. Então as pessoas têm que se arrepender por intermédio do que? Da oração. Nossos arrependimentos
Nós temos que confessar com a nossa boca que nós somos pecadores, confessar a Jesus, que nós vamos se arrepender e ter uma nova vida, né? Aleluias. Assim o que? Jesus vai o que? Perdoar nossos pecados. Aí nós no caminho de Deus vem a cometer falhas e pecar, nós temos que o que? Dobrar o joelho, orar a Deus e pedir perdão. Foi o que Davi fez. Davi era o que? Ungido e também era escolhido de Deus, foi salvo, porque se arrependeu dos seus pecados. Aleluia. Essa pessoa pode, até certo momento ali, estar sendo escolhida de Deus, mas se ela chegar a pecar e não se arrepender, ela não vai ser mais escolhida. Ela vai ser um pecador, vai perder a salvação. O rei Saul ele perdeu a salvação. Por isso eu posso dizer firmemente que perdeu a salvação porque ele próprio se matou. Ele pegou a espada e se matou com a sua própria espada. Tá entendendo? Não veio se arrepender. Tinha tempo de ele se arrepender. Mas a dureza do coração e a falta de fé em Deus, perdeu a crença em Deus, entrou num estado de apostasia, né? Que não crendo que estava mais Deus. Isso é muito perigoso na vida do cristão. A pessoa entrar num estado de apostasia, aleluias, que é quase que impossível que a pessoa volte para o caminho de Deus, quando ela conhece a palavra e deixa de acreditar em Deus, por algum momento ali. Então nós temos que tomar cuidado, sempre confiar em Deus a todo momento, sempre. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, confiar, e tudo ele fará. Então Davi ali, ele pecou no adultério e no homicídio, mas ele fez o quê? Ele se arrependeu. Ele era ungido e era escolhido, foi salvo. Tá entendendo? Então, onde eu quero chegar nessa mensagem de hoje, falando referente à vida de Saulo, né? O homem que perseguia a igreja. Ele fez parte, ele autorizou, aleluia, foi um dos que autorizou a morte de Estevão, né? Um homem de Deus que anunciava o evangelho. E esse homem era perseguidor, né, da igreja. No capítulo 8 de Atos, né, no versículo 3, fala que ele entrava nas casas, né, ele tinha essa autoridade, ele era uma espécie de um oficial, de um delegado, tá entendendo? Ele tinha essa autoridade, então, aleluias. Então talvez ele achava, né, que tinha, porque ele estava com o poder na mão, de fazer o que ele bem entendia. Era um perseguidor dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Então naquele momento ali, no capítulo 8 de Atos, versículo 3, a Bíblia vem relatar que ele entrava nas casas das pessoas, arrancava as mulheres e os homens e arrastava pela rua, né? Envergonhava aquele povo, humilhava o povo de Deus com as suas perseguições e prendia, colocava na prisão. Esse era o objetivo, né, de Saulo, né? Ele era usado pelo diabo. Mas mesmo assim esse homem era um escolhido de Deus. Então tem pessoas aí que muitas das vezes pessoas acham, não dá nada e acham que não tem futuro, né? Mas esse é quem Deus quer, esse é o escolhido de Deus, essa é a escolhida de Deus. Vamos dizer a vida de apóstolo de Saulo aí, ó. O que é mais pior do que perseguir um homem de Deus ou uma mulher de Deus? A pessoa que persegue um homem de Deus ou uma mulher de Deus não está perseguindo exatamente um homem ou uma mulher de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Aleluias, né? Então esse homem era cruel, vamos dizer, era desobediente a Deus, não temia a Deus, aleluias, nem ninguém, era um homem ruim, né? Só que Deus tinha obra na vida dele. Tem pessoas aí que estão no mundo aí, nas drogas, na bebida, na prostituição, homens e mulheres, na criminalidade, as pessoas não dão nada, né? Criticam, falam mal, dizendo que não tem mais jeito. Até nem mim, que na minha vida falar que não tinha mais jeito. Falaram, mas daí é só para contar testemunho. Há muitos anos atrás, né, vamos dizer que há 15 anos atrás aí, infelizmente, até minha própria família falava que não tinha mais jeito na minha vida, né? Não tem mais jeito não. Mas é desses que Deus vem a socorrer na busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá entendendo? Nós não era para ter o direito de salvação da vida eterna. Não era para nós nem estar vivo hoje. Para todo mundo estar morto, Deus acabado com o mundo, sabia? Era. Só quem era o povo eleito de herdar, os herdeiros de ter direito à vida eterna, era só os povos de Israel. Somente o povo de Israel, o país lá, Israel, somente eles, que era o povo de Deus. Mas como Deus ele não faz acepção de pessoas, ele é verdadeiro, aleluias, ele se preocupa comigo, com você. O que ele fez? Entregou seu único filho, Jesus Cristo, né, para morrer pelos meus teus pecados.
na cruz do Calvário. Aleluia, está entendendo? Então Jesus, ele veio à terra, aleluia, né? Se tornou um ser humano para morrer por mim e por você. Olha o amor de Deus. Quem quer entregar seu próprio filho por uma pessoa? Matar seu próprio filho por uma pessoa? Eu não teria essa coragem, não. Você teria coragem de matar seu próprio filho pela vida de uma pessoa? Hã? Você que sabe Deus, eu falo por mim, eu mesmo não teria coragem. Foi o que Deus fez, entregou seu único filho, Jesus sofreu, foi cuspido, tomou tapa na cara, tomou varada nas costas, sofreu pelo meu e teu pecado. Então nós devemos fazer valer a pena. Lá no cruz do Calvário, morreu, terceiro dia ressuscitou, foi para a glória, aniquilou a morte da nossa vida, o pecado, que é a morte eterna. E para nós se arrepender. Aí, pela misericórdia de Deus, nós temos direito da salvação hoje. Mas não tinha não, era só o povo de Israel, que era o povo eleito, o povo, os escolhidos de Deus, era o povo de Israel, não tinha nada a ver com essa situação aí, nós brasileiros, qualquer outro país. Mas pela misericórdia e o amor de Deus, hoje nós temos direito da salvação, porque Deus ele não faz acepção de pessoa, ele ama nós e nada, fala, se eu não me engano, no livro de Romanos, né, que nada vai separar o amor de Deus pela minha e tua vida. Mas muitas das vezes nós que esquecemos de Deus, né? Muitas das vezes enfrentamos momentos difíceis, provas, situações, e achamos que Deus esqueceu de nós. Por exemplo, Saul, o rei, desobedeceu, chegou um certo momento que ele foi pagar as consequências e achou que Deus esqueceu dele. Mas por quê? Porque ele não veio arrependimento, ele não se arrependeu dos seus pecados. Nós devemos fazer o quê? Se arrepender dos nossos pecados, tá entendendo? Foi o que Saul não fez, o rei. Um abismo foi chamado outro abismo, perdeu totalmente a fé em Deus. Então não pode perder a fé em Deus, na salvação, em Jesus Cristo, porque só Ele nos salva. Tá entendendo? Então não teria direito nenhum, era para o mundo ter acabado já, e só Deus levado o povo deles escolhido, que era o povo de Israel, né? Mas hoje nós temos direito à salvação, nós somos cordeiros, né? Aleluias. Mas nós temos que valer a pena, se nós não se arrepender, nós não vai para o céu. Ser lançado no lago de fogo, porque Apocalipse 20:15 fala, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você quer ser escolhido? É perseverar até o fim. Esses são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos? O livro de Mateus fala, entrai pela porta estreita, porque a porta larga é um caminho espaçoso que leva à morte eterna, onde muitos entrarão por ela. E entrai pela porta estreita, porque o caminho é apertado, que leva à vida eterna, onde poucos entrarão por ela. Então são os poucos, são os escolhidos. Aleluia. Eu tive um sonho uma vez que tinha uma grande multidão, tinha uma portona, já falei, de ferro, grande, porta larga. Estava muita gente andando, entrando pelaquela porta. As pessoas parecem que estavam perdidas, desnorteadas, sem noção, tudo triste. Aí tinha uma escada rolante, assim, eu subi na escada rolante, estava subindo poucas pessoas, e a maioria das pessoas parece que estava cega, estava entrando pela porta larga, grande, uma porta de ferro aberta. Então, a porta larga é o mundo, né? Há caminho para os homens que parece direito, mas o fim deles é um caminho da morte. Provérbios 14:12. Mas eu subia pelaquela porta, pelaquela escada rolante, era poucas pessoas, chegava lá em cima, tinha vários banquetes, vários alimentos, todo mundo alegre e feliz. Pode dizer que estava representando o céu ali. E a porta larga, o lago de fogo, né? Vamos dizer que o inferno, mas o lago de fogo, que o inferno vai ser lançado lago de fogo, para vocês entenderem melhor. Então, vocês têm dois caminhos, qual que você vai seguir? O caminho estreito ou o caminho largo? O caminho largo para os olhos humanos parece ser agradável, né? Mas onde muitos vão entrar por ela e vai para a perdição. Mas o caminho estreito, que é andar na obediência, obedecendo a palavra de Deus, é o caminho estreito, onde poucos querem obedecer, onde poucos querem fazer a vontade de Deus. E é o caminho que leva para o céu. Então larga o pecado, larga as coisas erradas aí, criminalidade, os vícios, a prostituição, tudo aquilo que não agrada a Deus, para servir a Deus, cara. Vai ser gratificante. Você vai ser recompensado aqui na terra e lá no céu. Que aquele que tiver deixado casas, pai, mãe, filho, irmãos, irmãs, terra, por amor de mim, receberá 100 vezes aqui na terra e a vida eterna. Livro de Mateus, capítulo 19, seu versículo 26, se não me engano. Aleluias.
ao versículo 29 de Mateus capítulo 19. Não vale a pena servir a Deus? Obedecer a Jesus? Vale. Mas você tem a escolha. Deus ele deu livre-arbítrio para cada um fazer o que quiser da vida. Você pode escolher o que você quer fazer, mas tudo tem a consequência, né? Tudo tem um preço, um dia de juízo. Aleluias. Então Deus tem me chamado para anunciar o Evangelho, anunciar o que? A salvação para a humanidade, né? Aleluias. E essa é a minha obrigação. Posso pagar o preço. Pago o preço, por quê? Pelos ataques do diabo. Pago o preço como? Retaliação. Mas o choro pode durar a noite, mas ele vem para amanhã. Vem a renovação no dia seguinte, né? Muitas vezes num dia nós sentimos cansado espiritual, mas no outro dia nós acorda ali, ó, forte, firme e forte aí com Deus, né? Aí que nos ajuda a não desanimar, não desistir dessa caminhada do Evangelho. Então o apóstolo Paulo ali, Saulo, arrastava as mulheres e os homens e prendia. Mas no capítulo 9 ele teve encontro com Deus. Ele pediu carta ao sumo sacerdote, né? Foi até o sumo sacerdote pedindo autorização para ir até a cidade de Damasco, para ver se achasse algum homem ou mulher de Deus para perseguir e prender, humilhar, arrastar pelas ruas, como ele fez no capítulo 8. Mas aí é onde ele se enganou, né? Aí Deus falou, não, agora eu vou estreitar esse cara. Minha obra que tem na vida dele, eu não vou deixar escapar. Ou é agora, ou nunca. Deus tem uma obra na tua vida, independente do que você está fazendo, do que você fez, do que você faz, mas a partir do momento que você se arrepender, sua vida vai ser mudada. Você vai ser uma nova criatura. Porque, segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Basta você o que? Abrir os seus olhos espirituais, se arrepender, confessar a Deus os seus pecados, não ao homem, mas sim a Jesus. E ele estava lá, todo feliz, pediu autorização, o sumo sacerdote deu, agora eu vou lá em Damasco agora e vou prender homens e mulheres, vou humilhar. Homens de Deus, né? Cristãos evangélicos. Aí no meio do caminho ali, ele teve encontro com quem? Com Jesus, né? Pareceu aquela grande, forte luz do altos céus ali, ele, sem entender nada, ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então ele ficou com medo naquele momento. Já começou a tremer. O homem que era valente, que prendia, né, que tinha autoridade de prender, de humilhar os crentes, aleluia, de arrastar as mulheres pelo chão, os homens, e colocar na prisão. Quando ele se deparou com Deus, o homem poderoso, com Jesus, ele tremeu na base. A palavra diz que não temer ao homem, mas temer a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Então ele não temeu ao homem, mas temia a Deus. Ele temeu a Jesus. Quando ele teve um encontro com o sobrenatural, ele temeu, ele começou, coisa que ele não cria, ele passou a crer. Porque ele nunca tinha visto aquilo, ele começou a tremer, ficou com medo. Aí Jesus fala, duro é recalcitrar contra aguilhões. Saulo, você está ficando doido, você está indo contra Deus, você não está perseguindo o crente, um cristão, uma cristã não, um homem de Deus, uma mulher, você está perseguindo é o próprio Deus, está me perseguindo, Saulo. Por que você está fazendo isso? Você está dando murro em ponta de faca, você está procurando sarna para se coçar, você está enfrentando Deus Todo-Poderoso. Aí ele falou, ficou com medo, tremendo, já ficou cego com aquela forte luz. É a glória de Deus. É a glória de Deus. Glória de Jesus. Aleluias. Naquele momento, né, Jesus deu a ordem, ó, vai até a cidade, entra na cidade de Damasco e lá eu falo para você o que você há de fazer. Aleluias. Então naquele momento ele já ficou cego, não conseguia enxergar. Tá entendendo? E aqueles caras que estavam do lado dele, ajudando ele ali, também só ouvia, mas não via nada, ficaram com medo. E ele se levantou, não viu ninguém, já estava cego. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente, sem encontrar o caminho da salvação, mas hoje está tendo encontro com Jesus aí. Aleluias. Para mudar a tua vida, a tua história. Larga essa vida de pecado. Larga essa vida aí de engano, meu.
está destruindo a sua vida. Tráfico, criminalidade, assalto, bebedice, droga, cocaína, prostituição, adultério, prazeres da carne, cara. Parece ser bom, mas o salário do pecado é a morte. Tem 9 anos já que eu não tenho vício nenhum, graças a Deus. Estou no caminho de Deus aí, há 8 anos e 3 meses. Aleluias. E a obra de Deus está se cumprindo na minha vida. E vai se cumprir mais ainda, por quê? Porque eu estou dando espaço, eu sou escolhido de Deus, eu creio que sou escolhido, que eu vou perseverar até o fim. Não basta ser somente ungido. Está entendendo? E chegar no juízo final e estiver em pecado, vai ficar, meu. Vai ser lançado lago de fogo, cara. Deus já me usou muitas das vezes na cura. Até testemunho, né? Na cura. Pessoa ser curada do coração, que para o homem, ser humano, não tem cura a doença do coração. Deus me usou para curar uma filha de um amigo meu. Tá com problema no coração. Eu orei pela vida dele e falei, ó. Daí foi na quarta-feira. Quando for sexta-feira que você falou para fazer o exame, no momento da oração, quando terminou a oração, não vai constar mais nada. Isso aqui. Até caiu aqui, tá vendo? É forte, cara. Forte, forte, forte. Quando se fala de libertação e de cura. Sua esposa fazer os exames, não vai constar nada sexta-feira. Daí foi na quarta-feira. Foi dito e feito, cara, pela fé. Na hora do momento da oração, você tinha um arrepio ali, que eu vi que Deus estava curando a filha dele. Fui fazer o exame sexta-feira. E aí ele foi de bonde, né? Já foi na quarta oração, ele foi de bonde na quinta. Aí na sexta fez o exame, mas um rapaz falou que estava no momento da oração, que não tinha ido de bonde, falou que a esposa dele tinha falado que não entrou, mas conversou com a mulher dele para você ver que Deus é perfeito. Para dar testemunho. Ele tinha ido de bonde, a mulher dele não sabia. Tinha mudado de cadeia, né? De penitenciária. Falou, me chamou lá, vem aqui, é Progresso. Esse rapaz é gente fina pra caramba, tava até lá onde eu tava ali no presídio, né? Tava na faxina lá e me chamou. Aquele momento eu estava orando em oração, nós falou que a esposa do japonês ia fazer o exame da filha dele, não ia constar mais nada. Tava com minha esposa lá na fila lá. Falou que foi fazer os exames sexta-feira, não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Quando fez os exames no hospital lá, no cardiologista lá, não constou nada, ninguém entendeu. A filha dele foi curada. Ele não ficou sabendo, ele foi saber depois, né? Que ele foi de bonde até chegar uma carta, ia demorar dias, né? Então, ali é testemunho que foi. Que ele me deu ali, eu fiquei muito feliz. Então Deus me usou ali, por ter meio de oração, os irmãos estavam comigo ali orando, aleluias, né? Para curar essa filha dele, do japonês, né? Que eu vi ele triste assim, no canto, eu chamei ele, conversei, ele falou, minha filha está com problema no coração, né? E ali está precisando de uma cura. Vai começar a oração. Vamos orar conosco ali. Vai começar 4 horas a oração. Daí eram umas 3h30. Você crê? Ele falou, creio. Então dá uma glória a Deus. Ele falou, glória a Deus. Eu arranquei o sorriso dele. Fiquei feliz. Aí quando começou a oração, eu chamei ele. Eu falei pro pastor, estava na frente da obra na época. Conheci com os irmãos, assim, assado está acontecendo. Vamos orar pela vida dele, que a filha dele vai ser curada. E eu creio que não for fazer os exames, que ele for fazer sexta-feira, não vai constar nada. Foi dito e feito. Deus é poderoso, cara, é fé. Deus me usou pessoas. Unção, glória a Deus, eu tenho. Não estou trocando trombeta não, mas é testemunho. Unção, você tem. Todo mundo assim que Deus tem um chamado para fazer a obra tem unção. Eu creio que todo mundo tem, Deus chamou todo mundo, toda a humanidade, mas basta a pessoa escolher o caminho certo. Basta escolher a vontade de Deus, não a vontade de si própria. Deus veio me usar na cura, na libertação, nos louvores, na pregação. Aleluia, né? Então, não basta também estar usado para curar as pessoas, chegar e desobedecer a Deus e perder a salvação, não se arrepender. Então, cada vez que nós cometendo pecado em qualquer situações, no falar, no agir, no pensar, no olhar, pede perdão a Deus, dobra o joelho e ora. Davi pecou no adultério e no homicídio, orou, jejuou, Deus perdoou. Salomão, Manassés jogou teu filho no fogo, a outros deuses, o rei de Manassés, foi preso, Deus forjou a cadeia dele, foi para Babilônia, foi preso, e lá ele se arrependeu dentro da cadeia, de todo o seu coração, se arrependeu, Deus perdoou ele, foi salvo, Manassés, um dos piores reis que teve de Israel, aleluia, mas aquele que não aceitou Jesus, ele aceita,
Entrega teu caminho a Jesus, meu. Ser homem, ser mulher, para mudar a sua vida, cara. Aleluia. Deus quer te perdoar. Você que está no caminho de Deus por algum motivo de erro e falha e pecado, ora, peça perdão a Deus, que Deus ele se comove com a oração sincera, que é a pessoa que pede perdão. Salmo 51 vai ver que Davi pediu perdão a Deus, Deus perdoou ele. Aleluia. Salmo 51. É o arrependimento. Provérbios fala, né? Acho que é 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que não confessa seus pecados a Deus, não pede perdão, nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, é se arrepender, meu, confessar a Deus. Não o homem, não é ninguém, é Deus, é Jesus, você é Deus. Mas de coração, cara. E Saulo lá, ele queria aprender crente, mas ele teve um encontro com Jesus. Se deparou com Jesus, ficou tremendo, com medo ali. Vai lá para Damasco, vai para Damasco. Eu sei o que eu vou fazer com você, homem. E lá ele foi, os homens carregando ele, que não conseguia enxergar. Chegou naquela cidade, ele entrou na casa de Judas, né, na rua chamada direita. Entrou na casa de Judas, não o mesmo Judas que traiu Jesus, né? Outro Judas. Judas era o nome normal, né? Em Israel ali. Aleluia. Como nos dias de hoje, João, José. Então era um nome comum, né? Judas. A Bíblia relata de uns 4 nomes chamados Judas, né? 4 homens chamados Judas como esse. Até Jesus tinha um irmão chamado Judas, se não me engano. Então naquele momento ele entrou na casa de Judas, começou a orar. Cego. Ficou 3 dias sem comer, sem beber e orando. Em jejum. Não, naquele momento ali, eu creio que ele dobrou o joelho orando. Estava com medo, cara, estava cego. Começou a orar, se arrepender. Começou a pensar nos seus pecados, cometeu com os crentes na vida dele, com as perseguições, dobrou o joelho e começou a orar. Eu creio, peça, me perdoa, Deus, porque eu fiz com os teus servos. Ele não tem entendimento. A Bíblia fala que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar, cara. Se você está no caminho de Deus, pratica, obedeça, para cumprir as promessas. Porque esse cara, ele não entendia, cara. Ele não tinha discernimento nenhum, ele não tinha um conhecimento com Deus espiritual. Tá entendendo? Deus arrependeu, ele se arrependeu, cara. Tá entendendo? Então eu creio que naquele momento que ele dobrou o joelho orando, que a Bíblia relata que ele estava orando. Eu creio que ele começou a se arrepender ali dos seus pecados, pedindo perdão a Deus e tudo que ele fez na vida dele, na oração. A oração é falar com Deus, cara. Fala com Deus nas suas orações, pede perdão pelos seus pecados, seus erros, suas falhas, hoje, sempre, toda vez que você for orar. Me perdoa, Deus, pelos meus pecados, meus erros, minhas falhas. Todos os dias você faz isso. De coração, que Deus vai te perdoar. Tá entendendo? Aí naquele exato momento, ele orando, havia um homem chamado Ananias. Chamado Ananias, e era profeta de Deus. Aí Deus apareceu a Ananias, né, e disse: Ananias, há um homem de Tarso chamado Saulo que está lá na rua direita, na casa de Judas. Vai lá, Ananias. Vai lá e coloca a mão sobre ele, que ele seja cheio do Espírito Santo. Mas naquele momento, ele sabendo a fama, né, Ananias, e quem era Saulo, ficou com medo. Sabia que Saulo perseguia os crentes, os cristãos, as cristãs, e prendia, né, colocava em prisões, batia, humilhava. Então ele ficou com medo. Onde vai lá, Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e coloca a mão sobre ele, para ele ficar cheio do meu poder, do Espírito Santo. Sabe por quê? Você vai ter que ir lá? Não temos, porque ali para mim é um vaso escolhido. Ananias é profeta de Deus. Aleluia, tinha que obedecer a Deus. Ficou com medo, mas tinha que obedecer a Deus. Porque ele sabia que, sendo direção de Deus, não ia acontecer nada com ele. Então, naquele mesmo momento, Saulo, ele também teve, aleluias, né? Ele teve uma visão que viu um homem chamado Ananias e colocava a mão sobre ele, ele ficaria cheio do Espírito Santo. Então, naquele momento, ele sabia, aleluias, que os planos e os propósitos que Deus tinha na vida dele ia começar a se cumprir naquele momento. Saulo teve uma visão que via Ananias e colocava a mão sobre ele. Então já estava com dons ali, né? Estou falando para você que dons espirituais
O chamado que Deus tem na nossa vida, a unção, ela já vem desde o ventre da nossa mãe, antes de nós nascer. Tá entendendo? Porque já tive uma visão. Já teve a visão antes de ser batizado no Espírito Santo. Olha que interessante, cara. Teve uma visão antes de ser batizado pelo Espírito Santo. Isso já aconteceu comigo já. Eu não tinha sido batizado no Espírito Santo ainda. E Deus me deu visões ainda. Tinha me dado visões, cara. Quando eu estava no mundo ainda, acredita? Por quê? Porque é um dom que Deus dá que já nasce de nós, cara. Seja só de visão, de cura. Seja qual for o dom que Deus tem na nossa vida. Nós já nasce com ele. O que Deus fala com o profeta? Lá no livro de Jeremias. Jeremias não quis levar a palavra de Judá, pregar o evangelho para Judá, lá em Jerusalém. Aleluias, né? Por quê? Porque o povo era rebelde, o povo não dava ouvido. Então eu creio que Jeremias ele arrumou ali uma desculpinha para não ir. Sabia que o povo era perigoso, perseguia crente, ali era o começo do chamado de Jeremias ali, aquele encontro com Deus que ele estava tendo ali. Então Jeremias ficou com medo, né, talvez. Aí ele inventou uma: não, senhor, mas eu sou como uma criança, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, eu não sei pregar. Aí muitas vezes você acha que não sabe pregar, não sabe falar, mas a partir do momento que você reconhece, aleluia, Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida, Deus começa a te dar direção, sabedoria, meu. Quando eu comecei a pregar, a primeira palavra que eu trouxe foi Salmos 23. O pastor Guilherme falou comigo: Alan, assim, assado. Não, só vou ler, não vou explanar não, que eu não sei. Não, consegui, cara. Foi uma saudação de 5 minutos. Foi bem, graças a Deus. Agora você vai trazer mais outra amanhã, de novo, Salmos 40. Próxima vez você vai pregar agora. Eu falei: nossa, aí preguei. E assim foi. Quando fui pesquisar, eu era pastor lá do raio. Fui levantado como pastor do raio. Ele foi de bonde, deixou o outro foi de bonde, eu fiquei de pastor no raio. É assim que Deus faz, meu. Você dá espaço, deixar Deus trabalhar na tua vida. Se não deixar Deus trabalhar, não vai acontecer nada, cara. Se eu tivesse falado: não, só vou explanar, quando muitos falavam: não vou pregar, não, só vou ler. Cadê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mas você tem que ser ousado. Tá bom. Toda vez que eu deitava naquela cama de pedra, né, vamos dizer, na cadeia, colchãozinho fino, meditava na Bíblia e ficava pensando, eu pregando. Falei: se eu pregasse assim desse jeito, meu, desde que eu estou pregando para mim aqui agora no pensamento e na mente, ia ser bom. Mas eu vou fazer um teste, isso que eu estou pensando aqui eu vou fazer. Fui e fiz. Todo mundo falou: Alan, essa pregação sua aí foi demais, graças a Deus, hein? Por quê? Você tem que ser ousado, cara. Tem que colocar em prática a sua ousadia que Deus te deu para pregar o evangelho. Aleluias. Então naquele momento ali, aleluias, né? Vai para mim, que para mim é um vaso escolhido. Deus fala para Ananias. Ananias ele decide ir. Então naquele momento, Saulo teve uma visão que vinha Ananias, colocava a mão sobre ele e era batizado no Espírito Santo. Então Saulo ali, ele já tinha um dom de visão, de nascença, cara. Jeremias foi a mesma coisa: não, senhor, eu sou como uma criança, não sei falar, mas quem coloca a palavra na nossa boca é Deus, cara. É Jesus, não é o homem. A partir do momento que você dá espaço para Deus, para Deus entrar na tua vida, você lê as escrituras, o Espírito Santo vai colocando palavra na sua mente, você vai falando no seu coração. Daqui a pouco tem pessoas chorando no culto, tem pessoas tomando posse, sendo curadas. Porque está tendo direção de Deus, do Espírito Santo, cara. Tá entendendo? Você está dando espaço, é bom demais, cara. A palavra, eu me sentia muito fraco, às vezes me chamando para pregar. Quando eu pregava, eu estava fraco. Mas quando eu pregava, terminava o culto, eu falava: nossa, tô revigorado, cara, tô com força, cara. Olha, ainda bem que eu preguei, cara. Eu nunca neguei a palavra de Deus para pregar, cara, até hoje. Onde eu passei. Foi difícil, mas sempre preguei, cara. E é muito bom que ela fortalece. Quem que é pregador sabe. Que começou, entrou atrás do púlpito ali, fraco, e saiu forte, cara. Porque a palavra, ela é a verdade, a vida, o caminho. A palavra de Deus é tudo na nossa vida, cara. É alimento. Entrava fraco várias vezes. Muitas vezes entrava animado também, saia mais animado, mas muitas vezes entrava fraco e saia. Deus é bom, cara. A palavra era pra mim, a palavra me fortaleceu, meu. Hoje eu tô forte aqui agora, meu. Tô novinho, cara. Tá assim.
É bom demais você pregar o evangelho. Então, Jeremias não queria pregar em Judá lá, aquele povo rebelde. Vai lá que eu te conheço, Jeremias. Dedo vem da tua mãe. Então Deus ele conhece nós. O dedo vem da nossa mãe. Nós somos escolhidos, nós temos dons espirituais. Basta nós colocar em prática. Descobrir isso dentro de nós. E aquele dom que nós não temos, nós buscar com zelo, né? A Bíblia fala no livro de Coríntios, né? Buscar com zelos. Aleluia. Você está tendo buscar, orar, jejuar, pedir. Pedir, dá-se-vos-á, bater, abre-se-vos-á. Buscar e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, o que bate se abre, o que busca, encontra. Você tem que dar espaço, meu, para Deus entrar na tua vida, você tem que querer, você tem que fazer o por onde, para Deus trabalhar na tua vida, ser o grande homem de Deus. Por isso tem muitos aí que são grandes homens e mulheres de Deus, porque dá espaço para Deus, deixa Deus trabalhar na vida, cara, isso é importante, mano. Não seja relaxado, não. Aleluias. Deus vai te ver muito ainda nessa terra pregando o evangelho, homem e mulher, louvando a Deus. Mas basta o que? Você acreditar. Jeremias acreditou depois que Deus falou com ele, tá bom. Mas ele não queria ir não. Você acha que ele queria ir para ajudar o povo rebelde lá, em pecado? Aí ele foi e o povo se arrependeu. Ele foi e pregou o evangelho. Pregou a palavra. Jeremias foi muito criticado, foi muito perseguido, maltratado, foi preso. Jeremias sofreu demais. O profeta que mais sofreu mais para mim foi Jeremias, cara. O cara sofreu demais, mas não renunciou a palavra de Deus, não negou a Deus, não negou a Jesus, cara. O que você não pode fazer é negar, renunciar às vontades de Deus. Tem que renunciar ao que? O pecado. Tá entendendo? As coisas começam a dar na tua vida. Pessoas muitas vezes não dão nada para você, cara. Mas não se importa, o que importa é que Deus acha de você, o que Ele vai fazer na tua vida, homem e mulher. Que é grandes coisas, cara. É o sobrenatural. Se você ficar acomodado e não se esforçar no caminho de Deus, você vai ficar na mesa só esquentando o banco, cara. Eu não quero isso na minha vida nunca. Ficar sentado ouvindo a palavra esquentando o banco. Cada um, cara. Mas tem pessoas que Deus tem um chamado para pregar, para louvar. Isso que eu gosto, cara. Eu amo, é pregar a palavra, louvar a Deus. É o que você ama, então vai em frente, meu. Vai na igreja, começa a ouvir a palavra. Não sabe pregar, ouve. Não deixe sair pelo seu ouvido. Desce pro coração. Chega na tua casa, medita na minha palavra, foi pregada na igreja. Mesma saudação. Vê o que o pastor fala, o que a pessoa está falando lá, por intermédio da palavra, você vai lá e fala. Seu coração é assim. Aí você pega outro versículo de outra passagem. É assim, ali Deus vai te usando. Quando você vai ver, você conversa com o pastor lá e quer a oportunidade. Vai te dar, cara. Daqui a pouco está na frente da obra, está sem você querer, está sendo convidado. Por quê? Porque está dando espaço para Deus, cara. Trabalhar na tua vida espiritual. Buscar primeiro o reino do céu, sua justiça, e demais coisas você não acrescentar. Tá entendendo? Então Saulo teve uma visão naquele momento. Que estava orando, arrependendo também dos seus pecados, né? Aí chegou Ananias. Quando viu, já falou de irmão Saulo, né? Irmão Saulo, aquele que tu viu no meio do caminho, Jesus, mandou vir aqui. Sabe aquele que você viu no meio do caminho lá? Que você ficou cego aí? Ele que mandou vir aqui agora. Olha que privilégio, cara. Você viu um cara que matava, ele fez parte da morte de Estevão, prendia os crentes, né? Prendia os crentes, as mulheres, os homens, arrastava na rua, jogava na prisão. O cara entrou pecador naquela casa, meu. O cara entrou pecador. Era um dos caras mais pecadores de Israel, era ele, cara. Aleluia. Ou daquela cidade ali que ele vivia. Era ele, cara. Quem é mais pecador, cara? Certo que não tem